9 de agosto de 2021, mais um momento de reflexão ao vivo, aqui no Instagram, também no Facebook, esperando os nossos amigos, companheiros, participantes que costumam entrar durante a gravação da live, todos vocês que também vão ver depois. É uma grande alegria poder contar com a audiência de vocês, com o compartilhamento dessas lives, dessas transmissões. Então a gente sempre agradece muito, né, o que vocês fazem pelo projeto. Boa noite, Glorinha, meu primo Neto, Zé Ricardo, tá aqui o Vicente, quanto tempo, Vicente Lima, amigo dos tempos de UERJ. Então é sempre muito bom poder contar com a presença de vocês. Como a gente sempre diz, é fundamental que vocês sigam compartilhando as nossas transmissões, convidando outras pessoas, se gostarem do tema, se gostarem da maneira como o tema foi desenvolvido, lembrar de outras pessoas, copiem essas pessoas, enfim, repassem informação. Tá aí o meu mano, tá aí na área, minha linda Mariângela também, que bom, sejam muito bem-vindos. Enquanto nós vamos aguardando o pessoal entrar, vamos aproveitando para fazer já uma acalmada nos nossos corações. Talvez tenhamos durante o dia de hoje alguma situação que possa ter nos deixado chateados, inquietos, nervosos, irritados, enfim. A gente sabe que nem sempre o nosso dia foi tranquilo, então a gente aproveita para que nesse momento, pelo menos, vocês possam tentar se acalmar, tentar entrar no clima. E vocês que vão ver depois também, né? É muito bom que, se possível, vocês possam ver aqui o nosso momento de reflexão do dia de hoje, sempre com um coração um pouquinho mais tranquilo, para poder usufruir ao máximo das nossas reflexões. Minha amiga Bia, querida, seja bem-vinda, minha amiga. Vamos lá devagarzinho, né, gente? Vamos fazendo nossos exercícios respiratórios, acalmando nossa mente, nos voltando totalmente para a nossa proposta, sentindo a presença dessa força poderosa, a manifestação de Deus, com certeza presente, já que a ideia do projeto é sempre uma ideia de fazer algo de benéfico, proporcionar algo de benéfico para as pessoas de uma maneira geral. Então vamos fazendo nossos movimentos respiratórios, agradecendo sempre a Deus por tudo que nós temos. Aproveitando essa musiquinha aqui no fundo. E vamos, antes de entrarmos no nosso tema específico do dia, querer saber de vocês como fomos de exercício da semana, nossa proposta de exercício semanal. Oi Silvia, boa noite. Queria saber de vocês, se vocês lembraram ou pensaram na questão do arrependimento, né? Será que nós conseguimos de alguma forma lembrar de que às vezes é interessante, é importante nos arrependermos até para que nós possamos dar prosseguimento às vezes em situações da nossa vida que estão emperradas exatamente pela falta do arrependimento, do reconhecer que nós não tivemos a melhor atuação, a nossa prática não foi a mais adequada, magoamos muitas vezes as pessoas, mas
nem sempre nós nos arrependemos daquilo, né? Então o arrependimento é um primeiro grande passo para nós repararmos algumas faltas que nós cometemos, né? Então estou vendo aí a Lídia querida entrando também, Gilbinha, Dani Bayer, Camila Fux, que bom, sejam todos muito bem-vindos. E o nosso tema de hoje é o que é sobrenatural. Marise também está entrando, a irmã do meu querido amigo Paulinho. O que é sobrenatural? Né? E a ideia desse tema, aliás, eu já venho há algum tempo namorando esse tema. Né? É um tema que eu sempre achei que seria interessante a gente falar aqui. Né? E, como já falei algumas vezes para vocês, né, durante a semana eu escolho o tema. Eu não tenho uma planilha de temas previamente organizados, elaborados, não. Né? Durante a semana acontecem algumas situações que me remetem aos temas e aí eu escolho. E essa semana aconteceu isso. Tudo bem, Camila? Camila, minha amiga, fisioterapeuta, está aí também. Então, essa semana, isso aconteceu da Paula, minha enteada, filha da Mariângela. Ela, Paulinho, olha só que doideira esse áudio aí. Ela me mandou um áudio de uma mulher que tem, não sei se é um blog ou então ela tem um canal, e que ela conta uns casos assim, né? Sobrenaturais, entre aspas, fantasmagóricos, aquela coisa, né? Aí eu falei, opa, é a deixa para eu falar desse tema, né? Então, eu falei, poxa, tem tudo a ver com aquilo que eu já venho pensando há um tempo, então acho que é a hora. E geralmente acontece assim, gente, com alguma situação que acaba me fazendo escolher os temas. Mas antes de nós entrarmos propriamente na proposta da reflexão, é interessante a gente, como eu gosto de fazer, a definição do que é sobrenatural. Sobrenatural, entre várias definições, mas eu escrevi aqui, né? É tudo aquilo que é contrário ao que é considerado natural, ou algo que não tenha explicação científica, né? Ou seja, então se é uma coisa que não é considerada natural, seria o uso correto do termo sobrenatural, o que a ciência convencional ainda não tem uma explicação, né? Enfim, então a gente tem uma tendência, é uma tendência natural nossa, a gente ter receio, um certo temor daquilo que a gente desconhece. A partir do momento que a gente não tem uma compreensão sobre determinado aspecto, ou determinados aspectos da nossa vida, aquilo ali gera um certo temor em nós. Isso é uma coisa muito natural da nossa condição. Especialmente se aquele aspecto ele pode, de alguma maneira, representar um risco para nós. Então, a gente vai desenvolver esse certo medo, esse certo temor, né? Mas essa questão do chamado sobrenatural, apesar de algumas pessoas terem medo disso, ao mesmo tempo existem outras que são até mesmo atraídas pelaquela questão do misterioso, né? Do fantástico, né? Do sobrenatural, como as pessoas gostam de usar o termo, né? Então, uma coisa interessante, eu pensando, né, no dia de hoje, no desenvolvimento do tema, eu me lembrei quando eu era moleque, bem garoto mesmo, sei lá, no início da década de 70, meu irmão tá aí, Sérgio, vai se lembrar disso. A gente tinha um programa na Rádio Tupi que era Quem Tem Medo do Incrível. Quem Tem Medo do Incrível. E eu fui buscar, né, aqui no Google, eu achei também um famosíssimo, que é do final da década de 40, que é o Incrível, Fantástico e Maravilhoso, que era um programa de rádio muito famoso, que era comandado pelo Almirante, era um radialista da época, e esse programa fez muito sucesso, né? Assim como as histórias também desse outro
programa que também era na Rádio Tupi, Eu Acredito no Incrível. Então eu me lembro que nós sentávamos, ouvíamos rádio, né? Então era com aquela radionovela, tinha toda aquela dramatização. E eu me lembro que a gente sentava, eu, meu irmão, minha irmã, e a gente ficava ouvindo aquilo, dava aquele medo, né? E uma coisa interessante, então hoje eu fazendo a pesquisa lá sobre esse incrível, fantástico, maravilhoso, tem um cartaz do programa, e no cartaz está escrito assim, ó, casos verídicos de terror e assombração, né? Então, a palavra terror, ela já inspira em muitas pessoas medo, mas ao mesmo tempo, por incrível que pareça, uma certa atração. Tem pessoas que adoram filmes de terror, né? Filmes de suspense, né? Aquelas filmes de fantasma, aquelas coisas. Tem pessoas que gostam disso, a gente sabe, né? Na verdade, esse processo que atrai as pessoas, é difícil da gente saber o porquê, né? Mas eu coloquei uma coisa muito interessante aqui. Muitas vezes, como eu falei logo lá no início, esse medo ele é decorrente exatamente da falta de informação, da falta de conhecimento do que é aquilo, do que produz aquilo, né? Então, esse desconhecimento, como nós não temos, né, uma informação clara do que é aquilo, né, a gente acaba naturalmente gerando em nós esse desconforto, que pode até mesmo levar algumas pessoas ao terror mesmo, né? Então eu me lembro uma época, quando a minha avó, lá em Belém do Pará, não sei nem se meu primo Neto está aí, não acho que nem sabe dessa história. Quando a minha avó morreu, a gente foi do Rio para lá. E nós chegamos lá, aquela coisa, né, aquela tristeza, e eu me lembro que eu dormi naquela noite na cama que a minha avó tinha falecido. A minha mãe e eu, moleque, né? E eu já estava com aquela coisa, poxa, caramba, a cama que a vovó morreu, né? Então aquela coisa já de medo daquela situação, né? Aí eu, impressionado já com aquele medo, eu comecei a ouvir uns barulhos que na minha criação mental eram passos, né? Um barulho no assoalho, era aquelas tábuas corridas de casa antiga. Aí aquele barulho, eu falei, meu Deus do céu, lá vem minha avó veio me ver, porque ela era minha madrinha também. Eu falei, meu Deus do céu, minha avó está se aproximando, e eu tremia, e lá em Belém do Pará, aquele calor do cão, e eu estava coberto, com a cabeça toda coberta, só o nariz para fora, morrendo de medo, porque no meu entendimento, aquelas tábuas, o barulho eram os passos da minha avó, né? O fantasma da minha avó se aproximando de mim para ver o neto, que ela não via há tanto tempo. Aí, enfim, claro que não era nada disso, e num dia seguinte, meu primo, meu tio, falou que, olha, nossa, as tábuas eram de noite, né? Elas voltam para o lugar, elas instalam à noite porque elas estão voltando para o lugar, ou seja, era um movimento da tábua, mas na nossa mente, na minha mente, eu criei toda aquela condição que me assustou, me deixou apavorado, eu praticamente não dormi. Então, é interessante que lá na definição que eu trouxe para vocês, um dos conceitos de sobrenatural é algo que não tem explicação científica. Então, tem um programa, e na verdade, eu nem sei se na verdade existe esse grupo, mas o nome do programa é Detetives Paranormais, mas eu acho que existe esse grupo lá nos Estados Unidos. Então, quando há alguma casa, por exemplo, que esteja tendo algum tipo de fenômeno sobrenatural, né? Então essa equipe vai até lá e eles tentam, primeiro eles vão e fazem uma avaliação, os moradores contam para aquele grupo o que está acontecendo. Então eles vão primeiro com, eu estou ouvindo barulho assim, assado, está acontecendo assim. Então eles vão, aquela porta ali abriu sozinha. Então primeiro eles mandam técnicos, bombeiros, eletricistas, marceneiros. Eles vão fazer primeiro uma avaliação se aquele fenômeno que está acontecendo ali não é provocado por uma causa
que pode ser percebida por uma pessoa mais atenta, um técnico, né? Ah, essa luz piscou aqui, ai meu Deus do céu, tem um espírito aqui, tem um fantasma. Não, é só a lâmpada que está com mau contato, né? Mas a gente sabe que as pessoas muito impressionáveis, elas acabam caindo, né, em situações que começam a gerar na sua cabeça fantasias que, enfim, que as levam a esse tipo de atitude. Então esse grupo, depois que eles esgotam todas as possibilidades de que não há nada, entre parênteses, sobrenatural, entre aspas, né, sobrenatural, vou dizer por quê, entre aspas, daqui a pouco, eles partem sim para averiguar se existe algo paranormal acontecendo naquela residência. Então, isso é uma coisa interessante, porque a nossa reflexão hoje, ela tem esse propósito, né? Eu acabei de dizer, se essa luz começa a piscar, né, eu preciso levar em consideração que pode ser a lâmpada que está começando a pifar, e não necessariamente alguma coisa que seja sobrenatural, né, que esteja sendo provocada por algo ou por alguém, né? Então, a nossa reflexão hoje é exatamente sobre isso, né? Alguns desses fenômenos realmente eles acontecem, né, e não tem explicação científica. Não tem, né? Então, existe N casos, eu acho que cada um de vocês que está presente aqui hoje, certamente sabe de pelo menos um, se não aconteceu com vocês, aconteceu com uma pessoa conhecida, e pessoas às vezes muito confiáveis, pessoas que não estão inventando, enfim, né? Então a reflexão é exatamente essa. Se esses fenômenos eles acontecem, inexplicáveis, eles acontecem, eles não são sobrenaturais. Eles apenas são fenômenos que a nossa ciência ainda não consegue responder, ainda não consegue identificar, esclarecer, explicar. Mas se ele acontece, e repito, e não tem explicação, eles estão sim dentro das leis naturais, só que nós desconhecemos ainda. Quando falo nós, é o conjunto da ciência convencional que se tem até agora. Aí o grande questionamento é esse: será que eles realmente são inexplicáveis? Porque existem muitos fenômenos que nós, né, individualmente, não sabemos, não temos explicação para aquilo. Mas se nós formos fazer pesquisas, e hoje em dia, eu repito, né, a toda live eu falo isso, nós temos grandes possibilidades hoje, através da internet, de fazermos pesquisas sobre tudo o que a gente possa imaginar. Então, o questionamento é esse, né? Será que realmente esses fenômenos são inexplicáveis ou é uma falta de aprofundamento, uma falta de pesquisa em relação àquilo que para mim é inexplicável, sobrenatural, né? Então, há pouquíssimo tempo houve uma reportagem, e são vários os fenômenos que acontecem a todo instante, e por incrível que pareça, muitos deles já têm explicação. A ciência já consegue, alguns setores da ciência já conseguem explicar muitos desses fenômenos. Por exemplo, o Renan Dalzotto, técnico da seleção brasileira de voleibol masculino, saiu uma reportagem, uma entrevista dele no Globo, logo que começaram os Jogos Olímpicos, ele dizendo que quando ele estava em coma pela Covid, que ele quase morreu, né? Quando ele estava em coma, ele se viu no centro cirúrgico, no CTI, ele se viu de cima, ele via o corpo dele deitado na cama, né? Ele sabia que era ele tinha plena consciência e estava vendo tudo que estava acontecendo dentro ali do CTI, né? Então, isso é sobrenatural? Não. A ciência hoje, né,
já começa tem vários, há muito tempo, isso desde a década de 80, já tem esqueci o nome dele, um médico famoso americano que estuda esses casos de experiências de quase morte, né? Então isso não tem nada de sobrenatural. Isso é uma condição natural que acontece com algumas pessoas e que pode levá-las a ter esse tipo de percepção. Então uma dica boa para vocês sobre esse assunto é um seriado que tem no Netflix chamado Vida Após a Morte. É bastante interessante, várias experiências registradas por cientistas, não tem nada de religião. Eu acho que até já falei sobre esse seriado aqui com vocês. Outra situação, pessoas que veem falecidos, veem mortos, né? Ou então casas mal assombradas, né? E se isso acontece, tem gente que fala, não, pelo amor de Deus, isso daí ah, não, mas eu vi, eu tenho certeza que eu vi, era minha mãe, meu pai, meu avô, meu filho, né? Tem pessoas que veem isso e não estão dormindo, não estão alucinadas, não, elas veem e não são poucas. Desde que o homem se entende por gente nesse planeta, há esse tipo de fenômeno. Então, existem explicações no campo da religião, explicações variadas, não só do espiritismo, várias outras religiões, filosofias que explicam o que é isso. Para mim isso é muito claro. Se eu morrer, o que morre é meu corpo, eu, Paulo, né, espírito, sobrevivo, e eu vou ter, né, talvez, a condição de me apresentar, aparecer, e a pessoa, meu filho ou algum parente meu, pode ter a capacidade, a percepção, o dom, a faculdade de poder perceber através da sua visão física a minha presença ali. Isso para mim não é motivo nenhum para mim isso não há mistério nenhum nisso, né? Ou seja, isso não é sobrenatural, é uma coisa natural. É o Paulo ali, só que é o Paulo sem o corpo, né? E que está conseguindo se fazer perceber para a visão de alguma pessoa, né? Geralmente da sua família, né? Então, por exemplo, uma casa mal assombrada, né? Poxa, o que é uma casa mal assombrada? Foi o caso da que a Paula, né, Regufe, mandou para mim. Era um caso de uma família que lá de São Paulo. Essa família apavorada porque se mudou para uma casa e eles não conseguiram ficar nem 2 meses dentro da casa, pela quantidade de fenômenos que aconteceram dentro dessa casa. E isso, existem N casos como esse, né? Existem N casos como esse, né? Então, uma possibilidade é que o ex-dono daquela casa não queria, morreu, e não se desliga daquela casa, a casa é dele. Então todo mundo que vai entrar ali, ele vai perturbar, ele vai fazer tudo para que as pessoas saiam. Existem N casos semelhantes a esse, eu acredito que vocês aí que estão me ouvindo já conhecem, já passaram por essa situação, conhecem pessoas que passaram por essa situação. Isso é muito, muito comum, né? Então eu repito, se a gente está dentro da casa, se eu estou dentro de casa e caiu aqui alguma coisa, primeira coisa que eu vou ver é que você estava mal apoiado. Agora, se eu estou parado aqui e esse copo começa a subir e descer aqui na minha frente, aí não. Aí não. Aí realmente está havendo um fenômeno desconhecido, mas que não é sobrenatural. É um fenômeno natural, porque se ele fosse sobrenatural, ele não faria isso. Então é natural, mas que eu ainda não conheço, as pessoas ainda não conhecem o porquê esse tipo de fenômeno acontece. Isso é dessa maneira que a gente precisa entender. Não tem nada de sobrenatural. Tem sim, de desconhecido. Outros casos, vários, de fenômenos que acontecem, que eu anotei aqui. Tem vários, né, gente? Objetos que somem. Aí, Sérgio, mano, objetos que somem. Eu tenho certeza que eu deixei essa chave aqui, eu tenho certeza que eu deixei essa carteira aqui. Não é possível. Não é possível. Aconteceu um dia, alguns minutos antes do momento de reflexão, eu estava com a minha carteira, eu ia viajar no dia seguinte, na terça-feira, com a Mariana, e a minha carteira estava em cima da cama, não tinha nada em cima da cama, só a minha carteira. Eu olhei, cadê a carteira? Não achei a carteira. Falei, não é possível. E isso em cima da hora de começar aqui o momento de reflexão. Falei, não, quer saber? Deixa para lá essa carteira, vou me concentrar aqui no meu momento de reflexão, depois eu vejo, né? Gente,
acabei o momento de reflexão, que eu encerrei aqui com vocês, que eu fechei o meu computador, que fica aqui do meu lado, que eu fechei o computador, a carteira no meio da cama. E eu não sou maluco. Eu não tinha, ela simplesmente sumiu dali. Né? Ou seja, é sobrenatural? Não. Existe alguma maneira disso aí sumir, que eu ainda não sei como funciona, mas que some, some. E eu tenho certeza que vocês já devem ter passado por situação dessa. Não é possível, cara, essa chave, eu olhei aqui, eu passei o olho aqui, essa chave não estava aqui. Isso acontece muitas vezes. Agora, é claro que muitas vezes, né? Muitas vezes aí, Maria Ângela, muitas vezes. Acontece que não é raro a gente achar que é algo sobrenatural, algo que a gente não consegue explicar, mas muitas vezes é desleixo nosso mesmo. A carteira caiu por trás lá do estofo do sofá, ou então outras coisas desse tipo, né? Uma outra coisa que acontece muito, sonhos premonitórios, né? A pessoa sonha com tal coisa e acontece, né? Que isso? Né? Isso é sobrenatural? Não, não é sobrenatural. Algumas pessoas naturalmente têm essa faculdade, têm essa condição. Né? Curas. Gente, existem situações de cura que os próprios médicos ficam, olha, inexplicável. Não tem como explicar. Não tem como explicar isso que está acontecendo. O que aconteceu? Não, você estava com um diagnóstico para, de repente, era uma cirurgia. Aí existem várias maneiras de se alcançar essa cura, várias entidades, várias casas, vários locais, né? E quando chega, existem melhoras e quadros assim incríveis que os médicos olham aquilo e falam, cara, não é possível, né? Então, existe um médico chamado Paulo César Fructuoso. Quem tiver interesse em um médico que é totalmente aberto para essas opções de curas que não são sobrenaturais, são curas que escapam ainda o entendimento da nossa ciência convencional. Então vale muito a pena, busquem esse médico aí no YouTube. Então, ele é muito famoso na área do espiritualismo, é um oncologista famosíssimo, não só pelas suas palestras, mas é um homem de renome dentro da medicina. E que depois de tudo que ele experimentou, ele chega e fala, olha, não tem mais condição de dizer que não existe. Então anotem esse nome, vale muito a pena ler os livros dele e ver os vídeos. Paulo César Fructuoso. Né? Então, diante de tudo isso, gente, eu repito, não existe sobrenatural. Se acontece, é porque está dentro das leis naturais que regem todo o universo. Então vale a pena nós termos essa postura. Agora, é claro, dizer que a gente não vai ter medo diante de determinados... Se eu estou aqui, né, e aparece um espírito, um morto, entre aspas, aqui do meu lado, qual vai ser a minha reação? Né? Se eu estou parado aqui, repito, o copo começa a subir e descer aqui, qual vai ser a minha reação? Então, é um exercício, né? A gente ampliar a nossa capacidade de percepção e saber que não existem fenômenos que escapem da maravilha que é a criação de Deus. Tá? Então, a gente está um pouquinho avançado no tempo, mas é fundamental, hoje eu não vou ler o nosso Minuto de Sabedoria não, mas é fundamental que a gente se proponha a cada vez mais ler, conhecer mais sobre todas as áreas, sobre todas as áreas de ação. É tão bom quando a gente expande nosso conhecimento, a nossa capacidade de percepção da vida, sair daquela visão estreita, material. Há muita coisa acontecendo ao nosso redor e que precisa que nós demos a ela a devida atenção, né? Porque muitas vezes, apesar do nosso dia a dia muito ocupado, a gente pode separar algum tempinho e escolher um livro e ler aquele livro, né? Todo dia ler um pedacinho daquele livro, coisas que nos levem a essa questão da percepção da vida sob essa outra ótica, né? E claro, diante dos fenômenos que acontecerem com a gente tem essa certeza absoluta, nada é sobrenatural, não é.
é muito natural, só que a gente ainda não conhece. Agora, se por acaso alguém, né, esteja vendo, né, aqui a live, ou vai ver depois, se está passando por alguma situação, algum fenômeno com algum parente, alguma coisa que vocês não entendam, eu me coloco à disposição. Vocês vão lá em inbox ou vão lá no privado, mandem uma mensagem, a gente conversa. Se tiver ao meu alcance esclarecer algum aspecto, vai ser um maior prazer. Tá bom, gente? Então, vamos fazer uma harmonização? Vamos fazer uma harmonização. Vamos deixar que essa vibração, esse clima favorável do nosso momento de reflexão, ele tome efetivamente conta de nós. E essas vibrações que a gente recebe nesse momento estão longe também de serem sobrenaturais, não são. São muito naturais, porque elas vêm de Deus, vêm desse ser criador desse universo maravilhoso do qual nós fazemos parte. Então a gente abre nossos corações, as nossas mentes para receber essa energia poderosa, a fim de que sejamos cada vez mais abençoados, no sentido de podermos realizar tudo aquilo que nós desejamos e que nós vamos conseguir realizar. Precisamos sim de ter essa convicção de que existem forças poderosas que nos ajudam a seguir em frente, mas que nós precisamos criar as devidas condições para não só sermos merecedores dessas forças, mas também podermos recebê-las e utilizá-las da melhor maneira em nosso proveito. Graças a Deus, gente. São vários os queridos que estão entrando aqui. Joaquim, querido. Mas tem uma pessoa que está aqui que eu estou muito feliz dela estar. Está me dando a honra de, no dia do aniversário dela, ela está aqui no nosso momento de reflexão, que é a Dê Calazans, minha amiga querida. Um beijo no teu coração, minha amiga. Que Deus te abençoe, te dê muita saúde, muita paz, para que você siga em frente, realizando tudo aquilo que você precisa, deve e vai realizar, tá, meu amor? Um beijo para você, parabéns. Tô vendo o Valbinho, querido, aqui. É isso aí, Dê. Enfim, vários queridos aqui, então quero agradecer. E vamos pensar nisso durante essa semana? Quando a gente lê alguma coisa, ou quem sabe até aconteça com a gente mesmo, vamos tentar pensar sobre essa lógica. São coisas naturais que acontecem na nossa vida, que estão longe de ser mistérios, extraordinários, nada disso. São coisas naturais. E vamos tentar lidar de uma maneira mais serena, mais tranquila, enfim, de uma forma que a gente possa, diante das situações que acontecerem, a gente ter o devido enfrentamento com serenidade e com paz. Tá bom, gente? Um beijo no coração de todos vocês, um prazer tê-los aqui mais uma vez. E fiquem em paz e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.